Adamastor. Ícaro redimido. Capítulo 3. Heitor, o novo amigo. A direção de nossos trabalhos, identificando em Alberto o suicida que despertava nas cavernas do sono um risco iminente de ovoidização, convocara-nos para a atuação sem demora. O legário, meu dileto companheiro de serviços, aguardava-me para a partida imediata. Tínhamos pouco tempo para os procedimentos habituais necessários à jornada e devíamos nos apressar. Não pensem os amigos que podemos penetrar nas trevas sem o devido preparo. Quais os mergulhadores da terra, é necessário precaver-nos com série de cuidados especiais. Não que devêssemos nos meter em escafandros especiais próprios para as águas, mas, para se visitar as cavernas do vale, é preciso que se tomem algumas precauções, se não se é um espírito superior. Os espíritos de grandes conquistas evolutivas podem adentrar nestes ambientes, ocultando suas luzes, para não serem notados, e com seus avançados padrões vibratórios de modo geral, são imunes aos fluidos do ambiente. Nós, no entanto, assim como a imensa maioria dos trabalhadores de portais do vale, espíritos de medianas aquisições morais, não podemos perambular pelo vale sem adotar cautelas que nos protejam das nocivas correntes vibratórias e nos previnam do assédio das entidades das trevas. A absorção de emanações mentais maléficas dessas pragas sombrias pode envenenar nossa constituição perispiritual, perturbando-nos com o chamado mal do caminhante das trevas, que nos lembra o mal dos navegantes, pois ambos se manifestam com sintomas muito semelhantes, como tonturas e náuseas incontroláveis. Certo é que, como não estamos imantados por dano de consciência às redes do mal que aí dominam, não precisamos temer o ataque direto de entidades das sombras. No entanto, não somos de todo imunes contra o cerco desses espíritos e podemos sofrer ameaças, mesmo ser expulsos de seus domínios, como muitas vezes acontece. Nossa sintonia com o ambiente não é completa e, destarte, não nos libertamos de todo do mal, pois somos seres ainda em processo de melhoria e não conseguimos exercer a bondade em toda a plenitude de que gostaríamos. Faz-se imprescindível o completo controle das emoções para se lidar adequadamente com os espíritos mal intencionados ou travessos que perambulam pelo vale. Eles estão em seus domínios e o trabalhador deve saber respeitar-lhes os limites. Ele deve estar preparado para enfrentar situações conflitantes e saber abdicar-se de seus interesses imediatos, pois o ingresso em disputas impróprias e indignas pode desequilibrá-lo facilmente, indispondo-o à tarefa e deixando-o à mercê das agressões do meio. Por isso, o tarefeiro que não consegue dominar os próprios impulsos diante da maldade alheia e da injustiça, não está preparado para esta tarefa. A intermediação de modo inconveniente nas relações entre vítima e algoz deve obedecer não a um partidarismo próprio, mas a um roteiro determinado pelos orientadores, que conhecem as motivações de tais contendas e as reais necessidades de cada um. Os verdugos do momento são vítimas do passado e tão meritórios de socorro quanto aqueles que são maltratados. Assim,
vestir-se de humildade, controlar com eficiência a raiva e a indignação e eximir-se do desejo de fazer justiça com as próprias mãos são imposições indispensáveis ao servidor. A arrogância diante dos sofredores é igualmente atitude condenável que pode deixar o ceareiro em situação embaraçosa. A bondade, a humildade, a capacidade de perdoar e a abnegação devem ser as únicas armas ao dispor daquele que deseja servir com Jesus e atuar com proveito para todos. Necessário ainda se faz esclarecer que o tarefeiro, para atuar com eficiência no resgate de entidades sofredoras, deve fazer-se visível ao meio, a fim de interagir em seu mesmo nível de manifestação. Os espíritos recuperados, transformados em obreiros do bem, pela boa vontade de servir, continuam sendo visíveis aos companheiros da retaguarda, por tempo variado, penetrando nestes sítios sem maiores inconvenientes. Estes, entretanto, incentivados à reforma íntima e pela constante dedicação ao penoso trabalho, terminam por se desvencilhar de parte de suas inferioridades, tornando-se paulatinamente imperceptíveis ao baixo ambiente em que servem. Daí a necessidade de promoverem a condensação perispiritual cada vez que retornam a ele. Esta condensação é feita mediante a absorção dos eflúvios atmosféricos do meio pela respiração, mas o processo requer adestramento para que não se transforme em prejuízos e incômodos para o trabalhador, pois, se não for subordinado a um controle, pode ultrapassar determinado limiar de tolerância, desencadeando nele os mesmos sintomas do mal do caminhante das trevas, indispondo-o à viagem. Contudo, chega um ponto que o servidor, pelo esforço próprio, atinge nível evolutivo tal em que a condensação se lhe torna dificultosa e até mesmo impossibilitada. É assim preciso que um recrutamento constante de novos elementos dispostos à penosa tarefa renove frequentemente o acervo de caravaneiros das sombras. Além de uma primorosa conduta íntima, requer-se ainda do tarefeiro uma apresentação pessoal discreta e simplória, de modo a não chamar a atenção sobre si. Cores alegres e vivas não são recomendadas naturalmente. Para aqueles, entretanto, que se sentem incomodados com a ideia de que os desencarnados usam vestes, somente podemos asseverar que a vida e as necessidades do mundo extrafísico não diferem sobremaneira daquelas encontradas na Terra. Outro imperativo para o mergulho nas trevas é o pleno controle do medo. Como o trabalhador se acha adensado, sua presença torna-se perceptível não somente aos sofredores, mas também aos seres malignos que as habitam, quase sempre dispostos a recebê-los com animosidades. A simples visão dessas entidades, comumente transfiguradas em formas monstruosas, em franca exibição de agressividade, pode paralisar o servidor bem-intencionado, porém não adestrado à tarefa, aniquilando-lhe toda a capacidade de serviço e criando dificuldades para os demais membros da equipe. Por isso, desenvolvem-se em Portais do Vale longas sessões de treinos especializados com o propósito de dominar o medo com eficiência. É preciso estar habituado à visão das mais terríveis mazelas do homem e suas desfigurações perispirituais, sem se deixar aniquilar pelo pavor. Como todos já passamos pelas trevas, não é difícil ao encarnado imaginar as horripilantes figuras e as lúgubres paisagens que podem nos paralisar de terror pela sua simples visão. Não obstante a boa vontade de servir nas sombras, é necessário ainda estar habilitado a lidar com suas ameaças. Ameaças que são mais ilusórias do que reais,
e que mais despertam pavor do que realmente significam algum dano à nossa integridade. Se não trazemos a consciência ultrajada pela prática de grandes males, não guardamos liames com as entidades que se comprazem com o exercício de crueldades. Espíritos que são muito mais infelizes e necessitados do que realmente perigosos podem inibir e assustar aqueles que se lhes mostram suscetíveis à atividade na qual se comprazem e da qual tiram proveito como única fonte de suas parcas alegrias. Assemelham-se a adolescentes imaturos e inconsequentes que se deleitam em perturbar a ordem estabelecida pelo simples prazer em dar vazão aos seus instintos rebeldes. Por todas estas razões, a maioria das caravanas de socorro é composta de espíritos recém-resgatados das sombras, o que facilita em muito não somente suas ambientações vibratórias, como o controle do medo, pois se acham habituados às suas imagens desagradáveis e não se assustam facilmente com elas. A urgência do socorro que empreenderíamos exigia uma equipe já treinada e por isso fomos convocados. Apesar de nossas parcas condições espirituais, Olegário e eu achávamos-nos preparados para o serviço, cientes de todos os riscos e necessidades da empreitada, em decorrência de muitos anos dedicados a esse tipo de atividade. Contaríamos com a presença de Adelaide, uma companheira ainda pouco experiente, que nos vinha acompanhando em obediência à direção de nossa colônia, a fim de adestrar-se na tarefa socorrista, sendo já nossa conhecida. Ao chegarmos ao posto avançado, já estava ela, aguardando-nos para a partida imediata. 2 guardas de portais, que a acompanhavam zelosos, despediram-se de imediato ao chegarmos, em busca de seus afazeres. Faziam-lhe companhia enquanto estava sozinha, cumprindo apenas com as gentilezas de nossa colônia, pois ali não havia ameaça alguma à sua pessoa. Neste dia, no entanto, contaríamos com a participação de um novo amigo, e como sua presença fora autorizada pelos nossos dirigentes, sabíamos tratar-se de um espírito experiente neste tipo de serviço. O aguardávamos para a partida. O posto avançado é o verdadeiro limite entre nossa colônia e as trevas. Um grande muro nos separa do ambiente exterior, lembrando-nos as construções medievais. Ervas robustas e ressequidas lhe sobem pelas pedras, espinhosas e desprovidas de flores, emprestando às suas velhas paredes uma beleza rude. No alto vislumbra-se um céu de chumbo, com suas nuvens lúridas e ameaçadoras, emoldurando permanentemente a extensão do soturno vale, onde o sol jamais fulgura com seus raios de vida. Enfim, chegava Heitor, a quem esperávamos para a prece antes da partida. A paz esteja convosco, irmãos. Saudou-nos com discrição o novo amigo. Só posso pedir aos céus que os recompensem por esta hora de serviço em prol dos que sofrem. Sou Heitor e apresento-me como o mais humilde de seus companheiros. Trago do alto a recomendação para resgatar um espírito amigo que jaz neste abrigo de dores. Sua hora chegou, portanto, partamos, sem demora. Heitor irradiava tal aura de simpatia que não tínhamos a menor dúvida de que se tratava de um espírito de escola, vindo de esferas mais elevadas do plano espiritual. Uma barba grisalha lhe emoldurava a feição de bondade e sabedoria, exalando paz e convidando-nos à entrega confiante e imediata ao seu afeto. Suas vestes e sua aura nos diziam tratar-se de uma alma religiosa, talvez algum monge, amadurecido na dedicação ao próximo e na renúncia de si mesmo.
Se não divisávamos sua luz, certamente era porque sua humildade lhe inibira o fulgor, a fim de não nos constranger e não despertar a atenção dos infelizes seres de nossos escuros caminhos. Há muito não presenciávamos no vale um espírito de tão elevada estirpe a nos acompanhar, de modo que fomos imediatamente invadidos por confortante alegria e indizível sentimento de paz. Convocando a imagem de Jesus para nos abrigar as intenções e exorando a presença divina, proferia o amigo: recordemos a palavra do Mestre, que na parábola da ovelha desgarrada nos dizia: qual de vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e vai atrás da perdida até que a encontre? E achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e chegando em casa, reúne os amigos e vizinhos e lhes diz: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha que se havia perdido. Digo-vos que assim haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. É verdade, meus amigos, o céu não é lugar para se desfrutar de felicidades solitárias. Por isso, o pastor que perdeu a sua ovelha é tão infeliz quanto ela mesma, e não descansará enquanto não a recuperar. Em seguida, fechando os olhos, proferiu uma prece sem palavras. Sentimos seu tórax inflamar-se suavemente, e um facho de luz, partindo das alturas, caiu sobre nós, inundando-nos de inexprimível contentamento. Tive que conter o meu impulso de sorrir, tal o influxo de energias que sentia percorrer-me o íntimo, e a felicidade que, de inópino, invadiu-me a alma. Sem mais preâmbulos, iniciamos a jornada rumo aos portões que nos separavam do vale, seguindo os passos decididos de Heitor, que parecia conhecer muito bem o caminho. Nossa tarefa demandava urgência, não convinha delongar o nosso tempo com outras considerações que podiam ser adiadas. Neste percurso, no entanto, ainda podíamos entreter alguma conversação e aproveitamos para nos conhecer melhor, estreitando os laços que nos uniam no serviço. Esta era uma oportunidade que não podíamos dispensar, aurindo os benefícios que a tarefa nos ensejava. Heitor informava-nos, percebendo de imediato a primeira impressão que nos causara, que realmente minha intuição era acertada. Ele se achava ligado à ordem de natureza religiosa, pois se dedicara ao sacerdócio em suas últimas encarnações. Vivia no mosteiro dos Templários de Cristo, uma colônia de planos superiores, conhecida apenas por Templários, onde dava continuidade à sua formação monástica. Servira, no entanto, nas caravanas de socorro do vale e por isso conhecia muito bem os seus caminhos. Trabalhando na ordem dos servos de Jesus por muitas décadas, pude exercitar o verdadeiro amor cristão e dar seguimento ao meu aprendizado no socorro aos necessitados. Agregou Heitor: aqui o Senhor pode melhor nos ensinar a servir, pois na tarefa de resgate temos que renunciar ao nosso conforto, desprender-nos de antigas comodidades, forjando nossas almas no real espírito do servo cristão. Depois, sentindo a necessidade de aprender para melhor compreender a natureza humana, situei meus esforços em Templários, onde, pela graça do Senhor, venho dilapidando a rudeza de minha mente, através do beneplácito, do estudo e da meditação. Ouvi, no entanto, os apelos
apelos de um espírito amigo, conhecido de longas eras, e não pude furtar-me ao seu socorro, pois senti nele a ameaça de irremediável mergulho na inconsciência. Por isso, solicitei de Portais do Vale a inestimável ajuda de vocês. O socorro, no entanto, como sabem, é urgente. Heitor expressava em seu olhar tal ternura e influxo de bondade que, por um momento, nasceu-me na alma o ímpeto de atirar-me aos seus pés. Percebendo meus sentimentos, no entanto, o nobre amigo desviou seus olhos e, com simplicidade, senti seu pensamento desfazer em mim qualquer atitude de reverência. Fui médico na terra, disse por minha vez, ainda evitando-lhe o olhar percussiente, que, sem dúvida, tudo já sabia pela simples incursão em nosso campo mental. Estou aqui com o interesse não só de aprender a servir, mas também para conhecer e estudar o sofrimento humano e, dessa forma, adquirir melhores condições de ajudar sem atrapalhar. Caracterizou minha vida o grande apego às riquezas da matéria, e não pude evadir-me do desespero ao me ver privado de todos os bens. Atirei-me na bebida até configurar o suicídio que me trouxe para este vale lúgubre. Aqui permaneci por muitos anos, consumindo minha inferioridade nas cavernas do sono, até ser socorrido pelos samaritanos de Portais do Vale. Como se vê, não faço nada demais, a não ser dar minha cota de pagamento a tudo que recebi dos amigos que hoje compõem praticamente minha família. Depois de muito tempo, fui elevado à condição de médico socorrista, título para o qual não guardo méritos, mas trato de desempenhar o melhor que posso. E, indicando-lhe Olegário, continuei. Este é o meu fiel companheiro de incursões no vale. Foi militar quando encarnado e precisa adestrar-se no trato com os delinquentes, pois exercera sua atividade sem a necessária benevolência para com os malfeitores. Também foi socorrido do vale, através de nossa modesta ajuda, pois uma grande decepção amorosa o conduziu ao auto-aniquilamento. Aproveitamos a sua aparência robusta de soldado para intimidar os espíritos delinquentes que nos ameaçam nas incursões nestes sombrios caminhos. Ademais, alimentei o ódio nas guerras e preciso purificar minha alma, acrescentou Olegário com sinceridade nas palavras. Realmente, Olegário era prestimoso companheiro, indispensável em minhas excursões pelo vale. Fora designado para servir ao meu lado, pela direção de Portais do Vale, por termos tecido sincera amizade ao longo de alguns anos em que me empenhara no seu reequilíbrio. Dedicava-me tamanha amizade que suplantava minha capacidade de merecê-la, pois não fizera por ele mais do que minha sincera obrigação. Embora guardasse a distinção e o respeito impostos pela disciplina militar, na verdade servia-me como um enfermeiro, além de encarregar-se de nossa defesa quando necessária. Sua presença nos assegurava confiança e tranquilidade no serviço. Caminhando ao nosso lado, silente e humilde, Adelaide apenas sorria e nos fitava com sua expressão meiga, despertando de imediato o interesse de Heitor, que suscitava com um olhar inquiridor o que justificava aquela delicada presença feminina em nossa pequena caravana. Adiantei-me então a apresentá-la. Aqui temos Adelaide, nossa aprendiz. É a segunda vez que excursiona nas cavernas, mas sua serenidade nos fala de um espírito seguro e confiante nas diretrizes do alto. Como o amigo pode perceber, sua alma emana bondade e ternura, dispensando maiores apresentações. Venho da escola dos samaritanos, prosseguiu Adelaide, levemente intimidada pelas considerações que tecíamos a seu respeito, e estou em tarefa de adestramento
Não basta ter o desejo de servir. É preciso estar preparada para o serviço, como todos sabem. Por isso, a melhor maneira de se fixar o ensinamento é o exercício do trabalho, sob a orientação de quem pode nos instruir. Quero observar para aprender, mas também ajudar se possível, sem importunar. É uma alegria conhecê-la, querida irmã, respondeu Heitor. A humildade de suas palavras traz imensa sabedoria, por isso tenho a certeza de que seus objetivos serão atingidos. A irmã, no entanto, é a única que não foi socorrida do vale e não traz em sua história o drama do autoextermínio. Apressei-me a considerar. Desejei conhecer o vale, porque tive uma filha que daqui foi socorrida. Eu não tinha, na época, condições de ajudá-la e não podia sequer visitá-la, pois a simples aproximação das vibrações destes lugares abissais me paralisavam as forças, abalando-me a frágil organização espiritual. Sentia-me desvalida e infeliz por nada poder fazer. Por isso, decidi empenhar-me no esforço de aprender a servir a quem mais precisa. Compreendi com Jesus que não são os sãos que precisam de socorro, mas os doentes. E os impuros dessas trevas são as criaturas mais necessitadas que já vi nas paisagens espirituais, onde viceja a dor. Hoje já trago o espírito mais fortalecido e posso caminhar por aqui sem que o horror me paralise. Quero conhecer de perto os serviços socorristas e adestrar-me neles, como uma maneira de recompensar a vida pelo muito que recebi, através do amparo à minha filha. Não convinha, contudo, delongar mais nossas interlocuções, pois chegamos diante dos enormes portões que nos permitiriam a entrada no vale, e com exceção de Olegário, que já se achava devidamente ambientado pelas suas incursões diárias, devíamos iniciar o adensamento perispiritual sem demora. Já treinados nos procedimentos habituais, começamos a alterar o ritmo respiratório a fim de sorver, a longos haustos, os fluidos reinantes. Adelaide, ainda pouco experiente neste exercício, demandava maior tempo, a fim de promover a condensação progressiva. Sustentávamos-lhe o braço, pois a cada inspiração ela cambaleava, ainda um pouco nauseada, porém já ciente dos procedimentos, não tardou para que obtivesse os resultados esperados. Fim do capítulo. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros jubiloso. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Lucas 15, versículos de 3 a 7.